Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje um vídeo muito especial. Convidei a Fê que é uma pessoa bem especial. Ela treina comigo, corrida, desde que eu comecei a minha assessoria de corrida. E é bem legal porque eu acompanhei um processo da Fê onde ela trocou de trabalho, também é companheira de profissão, ela também é educadora física. Então, vai ser um vídeo muito legal, muito diferente. Seja bem-vinda, Fê. Olá, muito obrigada, Alex. É um prazer enorme estar aqui contigo. Sempre falo isso para todo mundo, né, que me pergunta que o Alex tem uma responsabilidade enorme na minha mudança do meu estilo de vida, né? Então, é uma coisa que eu carrego no meu coração, é bem especial mesmo. Vamos lá, então, Fê. Queria saber de ti, primeiro, como começou a sua vida na corrida, quando você começou a correr, enfim, da onde a corrida surgiu na sua vida? Então, eu sou educadora física há muitos anos, né? Sou formada em educação física já há mais de 20 anos. E eu atuava em Porto Alegre. E lá eu corria esporadicamente, né? Uma amiga convidava, vamos se inscrever em tal prova, são só 5 quilômetros. E a louca se inscrevia e uma semana antes fazia lá um treininho mais ou menos e ia embora. Mas aquilo eu não dei continuidade e eu não conseguia evoluir, obviamente, porque eu não fazia um treino específico para a corrida. E aí acabei que passei muitos anos sem correr, né? Praticava outras atividades, mas a corrida eu tirei do meu cardápio, assim. Quando eu mudei para Floripa, eu me vi sozinha na cidade, eu não conhecia muita gente, eu não tinha amigos, né? Deixei tudo em Porto Alegre, eu tinha a família poucos aqui, uma irmã, um tio, e fiquei um ano muito isolada, assim, só trabalhando. Eu vim trabalhar também numa outra área, não na educação física, eu vim convidada para trabalhar numa empresa, uma atividade muito diferente da que eu realizava em Porto Alegre, e isso tudo me deixou muito perdida. Não conhecia muita gente na cidade, não estava no meu ambiente natural de trabalho. E aí surgiu a oportunidade de fazer parte do grupo de corrida através da Renata Hermes, né? E o Alex, então, que comandava esse grupo. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu pensei, eu vou entrar no grupo porque é uma maneira de eu socializar, de eu conhecer mais gente na cidade. Eu não sou muito de sair, enfim, de balada, então não ia funcionar para mim. Disse, vamos lá. Aí, por também insistência da minha irmã, da Flávia, que também treina contigo, né, Alex? A família tá toda aí. Eu costumo pegar a família inteira. Quando pego o primeiro, eu vou indo na família inteira, assim. Vai tomando conta. E aí disse, não, tá, vamos encarar. O início não foi fácil, eu sempre achava, e eu vou confessar que às vezes eu ainda acho que a corrida não é para mim, né? A gente tem aqueles dias meio ruins. Foi muito difícil, mas a constância vai fazendo a coisa acontecer. Não tem jeito, né? E foi. Através da corrida, realmente eu conheci muita gente legal, muita gente bacana que está comigo até então, desde o início do grupo lá. E nesse meio tempo, eu acabei voltando para a educação física, né? Quando eu estava fora da educação física, tinha um trabalho mais estressante, eram muitas horas de trabalho, era uma coisa muito burocrática, e a corrida servia para mim como a válvula de escape. Até já comentei várias vezes que nos meus dias mais estressantes no trabalho, quando eu fazia o treino no final do dia, era o treino que mais rendia. Eu saía do trabalho assim, querendo, sei lá, fazer o quê, porque era uma coisa, né, era um estresse tão enorme, e eu chegava em casa, eu nem pensava, eu entrava direto pro quarto, trocava roupa e disse, vou fazer meu treino. E o resultado desse treino era muito bom, muito bom. E aí voltava leve, nem lembrava mais daquilo que tinha me estressado, e o dia seguinte eu começava nova, né? E aí eu comecei a perceber que a corrida começou a me fazer muito bem, nesse sentido, no sentido da minha cabeça, de eu conseguir encarar os desafios com mais facilidade. E aí as mudanças no meu corpo, que vieram acontecendo, né, gradativamente, que hoje eu me olho no espelho, eu fico muito satisfeita com o que eu vejo. Foi uma mudança lenta, sem muito sacrifício, entre aspas, assim, né? Então a corrida, ela, para mim, entrou como aquela coisa de socializar mesmo, de ter uma chance de conhecer gente diferente, gente nova.
me trouxe muito mais qualidade de vida, então eu durmo melhor, eu sou muito mais disposta. As pessoas que me conhecem lá, a Fernanda antiga, sabem que assim, para eu sair de casa enfim, era uma função, eu não queria. As minhas amigas mais chegadas me apelidavam, na época era Pantufa meu apelido. Eu tirava, né? Eu tirava a roupa, enfim, enfiava a pantufa e não saía nunca mais. Para me tirar de casa era um terror. E agora, tem dias que eu nem me reconheço. Eu trabalho o dia inteiro, eu dou bastante aula aqui em Floripa, né? A gente que trabalha, né, Alex, dando aula, o nosso trabalho não termina quando a aula acaba. A gente vai para casa, a gente estuda, a gente planeja as aulas seguintes, a gente sempre tem um caso diferente para dar uma estudada. Esse é o diferencial, né? O que diferencia o profissional bom, né, do médio. E eu me cobro muito, então a gente trabalha demais. E mesmo trabalhando, tendo uma carga grande de trabalho, eu me sinto muito disposta. Uhum. E é a atividade física que me traz isso, eu não tenho dúvida nenhuma mesmo. Eu quero falar bastante sobre essa sua mudança de área de trabalho depois, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, eu queria expandir um pouco mais isso, né? Porque geralmente a gente vai para as redes sociais, quando a gente pensa em começar a correr, às vezes a gente abre lá o Instagram e olha e diz assim, nossa, olha só, a Fê corre, a Fê vai fazer 10 quilômetros, olha, a Fê vai fazer uma prova de 10 quilômetros, correu com o filho dela agora, a Fê com a medalha na mão, pô, olha só que legal, né? Mas ela gosta de correr, a corrida é para ela. E você acabou de falar que às vezes parece que a corrida não é para você. E eu queria que você explorasse um pouco mais essa parte do que a gente não posta. Por que a corrida é difícil? Por que você acha que a corrida às vezes não é para você? Me fala as coisas que são as coisas difíceis, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pensa, nossa, eles correm assim, então é maravilha, maravilhoso. Mas na verdade não é bem assim. Então eu queria que você falasse por que às vezes você acredita que a corrida não é para você. Porque nunca é fácil, porque eu penso, às vezes eu estou correndo e estou lá no terceiro, quarto quilômetro e eu penso, será que um dia vai ser fácil, assim, que eu vou fazer a coisa, sabe, que eu não vou sentir uma dorzinha, que eu não vou sentir um cansaço, que a perna não vai pesar, porque tem dias que tu não tá com vontade de fazer, e aí tu fica pensando, cara, mas aquele cara que eu vejo lá no Instagram, ele tá às 5 da manhã correndo e felizão, será que eu vou chegar nesse estágio um dia? Então a gente tem essas quedas, né, na energia, assim, que eu chamo, que daqui a pouco tu te vê, não vou conseguir alcançar aquilo lá, né? O Alex correu 90 quilômetros, jamais eu vou conseguir correr 90 quilômetros. Mas a corrida, né, ela também traz uma coisa de cabeça, assim, de tu trabalhar a tua mente, porque a gente é o maior obstáculo da gente mesmo, né? A cabeça da gente. Então, qual é a minha estratégia? Eu saio para correr, o primeiro quilômetro ele é sempre difícil. Hoje eu fiz o meu treino de manhã, o primeiro quilômetro eu estava com a perna meio bamba, eu não conseguia entrar no ritmo, né? E aí, ali eu já penso, o que eu estou fazendo aqui, né? Já estou em casa, tomando meu café, porque hoje eu começo a dar aula mais tarde, enfim. Disse, não, Fernanda, vamos lá. Passou o primeiro quilômetro, eu entrei no ritmo, e aí vai. Chegou lá no terceiro quilômetro, né, 3,5 mais ou menos, começa a dar um cansaço, e hoje eu estava sentindo a perna muito pesada. E aí eu pensei, gente, será que eu estou na atividade certa mesmo? Será que eu não tinha que voltar lá para fazer balé, fazer alguma coisa diferente e tal? Eu disse, não, Fernanda, deixa de ser malandra, né? Vamos lá, tu sabe que tu consegue. Então eu vou a corrida inteira conversando comigo mesma, assim, sabe? E aí, faltando 800 metros, aí eu olho, não, vamos lá, vamos até aquele carro lá. Aí tu vai correndo, vai. E quando acaba, a sensação é de que tu é imbatível, invencível. Né? Tu pode qualquer outra coisa. Hoje meu treino é curto, essa semana é mais leve, né, Alex? Então foram 5 quilômetros. Era para ter sido feito ontem, não deu na agenda, mas foi hoje de manhã. Então, aí, ok, o dia que eu faço um treino mais longo, por exemplo, eu termino o treino muito cansada. Aí eu penso, meu Deus, mas será que vale a pena esse cansaço? Mas, assim, é uma fração de segundo, é uma coisa tão rápida, porque em seguida tu toma um banho e eu já estou pronto para outra. Tem dias que se eu tivesse tempo na minha agenda, eu acho que eu treinaria dias seguidos, assim, porque
a sensação é muito boa do pós, né? Então, eu acho que qual era o meu problema? Sempre foi, lá quando eu comecei, eu me comparava com os outros. Então, eu via lá o Alex correndo um treino leve dele, que era 15, 20 quilômetros, e eu dizia, cara, não vai dar. Estou vendo aí que a corrida não é para mim. Porque às vezes eu faço 5, faço 10, faço às vezes 12, e assim, muito. Não é fácil para mim, é um esforço. Não é uma coisa, né, que eu vou lá olhando a paisagem, achando tudo lindo, maravilhoso o tempo inteiro, não é? Mas a gente precisa se comparar com a gente mesmo, com a Fernanda de ontem, né? Ontem eu corri, vamos dar um exemplo assim, domingo eu corri, num calor terrível, horrível, eu estava em Porto Alegre, estava 36 graus, e eu saí para correr. Eu sabia que não ia dar bom o negócio, né? Mas fui. E não rendeu, óbvio que não rendeu. Né? Eu não consegui fazer a distância que eu precisava fazer, enfim. Aí hoje eu fui fazer meu treino. Já é outra Fernanda. As condições do clima estavam melhor, né? Eu corri no plano. E eu tenho certeza que no próximo treino que eu tenho na planilha então, é sempre melhor, sempre vai ser melhor. No momento que a gente começa a se comparar com a gente mesmo, né, com a pessoa de ontem, fica mais fácil. Quando eu comecei, no primeiro treino que a gente fez, eu acho que eu não corri 200 metros sem me quebrar inteira. E aí, quando eu lembro daquele dia, cara, olha quanta coisa já evoluí dentro da corrida, né? Então, eu acho que o segredo mesmo é tu não te comparar com o outro. Não dá. Inclusive, eu até queria te falar, porque você falou de comparações, né? E você falou, pô, eu vejo o Alex fazendo treino de 15, 20 quilômetros, mas eu tenho certeza que, se não me engano, foi hoje que você treinou e foram 5 quilômetros em 29 minutos e alguma coisinha. Isso, E eu tenho certeza que mas muita gente olha e fala assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer o tempo que a Fê faz. E era um treino leve seu, né? E era um treino leve de alguém que começou a correr e não conseguia correr 1 quilômetro sem parar. E hoje está fazendo um tempasso desse, né? Então, eu diria assim, é injusto com a gente mesmo nos compararmos com outras pessoas, né? Porque o histórico é diferente. Se a pessoa, às vezes, pô, a minha infância inteira foi dentro de um apartamento, jogando videogame. Ou não, a minha infância inteira, eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes, eu não tinha videogame, eu não tinha computador, só que eu podia ir para a rua porque era onde eu podia brincar e era uma cidade segura. Então, é óbvio, eu passei minha infância inteira na rua brincando. Obviamente, o meu desenvolvimento motor vai ser melhor do que uma pessoa que passa a infância inteira dentro de um apartamento jogando videogame, sem se mexer ou sentado no sofá. É diferente. Então, não tem como a gente comparar. E o calor, como você falou, a gente está numa época agora que o calor é realmente o impeditivo, e é uma questão de defesa do corpo, né? Nosso corpo, nossa parte central, não pode acumular muito calor. E o nosso corpo fica eliminando esse calor, né? Através de suor, ele vai levando esse calor para fora. E aí, quando ele começa a perceber que está muito calor, não tem o que fazer, ele começa a reduzir nosso desempenho. Aí ele tem vários mecanismos para reduzir o desempenho. E aí você vai fazer um pace mais lento, você vai ser mais devagar, você vai sofrer mais, você vai fazer mais esforço, não vai conseguir render, mas não é porque a culpa sua, é pelas condições do local, né? Então isso precisa realmente ser muito bem pensado e considerado. Vê, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu emprego anterior e falasse também o que você faz hoje, como é que foi essa troca, como é que foi essa mudança. Então, eu vim de Porto Alegre, a convite de uma empresa que é dirigida por um familiar meu. E na época, lá em Porto Alegre, eu estava cansada do meu trabalho, eu trabalhava muito, eu tinha lá em Porto Alegre um estúdio de Pilates, e Porto Alegre passou a ficar muito violenta, uma cidade que eu não tinha prazer de andar na rua, eu tinha muito medo, né? Tava ruim, não tava legal. E eu sempre tive vontade de morar aqui em Floripa, né? Sempre tive, mas eu não tinha oportunidade, sempre aquele medo, vou para uma cidade que ninguém me conhece profissionalmente, né? Como é que vai ser? E aí fui empurrando, até que surgiu esse convite. É uma empresa que trabalha também na área da saúde,
trabalha com emergência médica, né, ambulâncias, enfim, médicos, e eu passei um ano inteiro, assim, muito estudando os processos da empresa, como é que se davam as coisas, porque para mim era uma novidade, né, eu caí de paraquedas ali, e eu fazia a gestão das pessoas que trabalhavam no operacional, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, condutores, socorristas, enfim. Era um trabalho bem desgastante. Eu também fazia a compra do material, dos medicamentos, era de minha responsabilidade. Foi um desafio imenso para mim, pessoalmente, foi muito legal, porque eu acho que foi uma coisa que eu consegui aprender, que eu não acreditava que eu poderia. Então, eu consegui, eu aprendi, eu dei o meu melhor por 3 anos ali dentro da empresa. Mas era realmente muito desgastante. E eu não era a Fernanda lá, eu era outra Fernanda, né? Era uma Fernanda estressada, sempre cansada, me alimentava mal, dormia pouco, porque a carga horária era, assim, muito grande, entre 12 e 14 horas. Eu tinha poucos finais de semana de folga. Então, a minha vida mudou radicalmente. Eu vim de Porto Alegre, da educação física, então eu tinha as minhas atividades, né? Tipo, entrou alguém, você vai ter que cortar. Não tem problema. Então, assim, eu tinha minha atividade física, eu tinha as minhas aulas, né? Eu tinha outro ritmo de vida. E aí, nesse primeiro ano, eu fiquei doente, eu posso dizer, né? Porque eu não praticava atividade física com regularidade, eu mal tomava água. Então, assim, eu fiquei muito estressada. A gente começa a ver que o básico, né? Como o básico bem feito faz diferença. O E, básico, às vezes, a né? transformação do estilo de vida pode ser tomar água, né? Tomar um Exato, pouquinho. exato. E aí, o que eu fazia, né? Eu saía de manhã super cedo Uhum. e voltava muito tarde. Então, eu só usava meu quarto da minha casa, né? Era só a minha cama mesmo ali. E às vezes eu chegava tão cansada, eu não tinha a menor vontade de fazer nenhuma atividade física. E às vezes eu nem comia, porque eu preferia, o tempo que eu ia estar comendo, eu queria estar dormindo. Então, eu tomava um banho e ia dormir, e no outro dia a gente vê, né? Sei lá, vejo o que eu como quando acordo. Era isso. E aí, fazendo muita terapia, né? Eu sempre fui buscando, assim, alternativas para me manter equilibrada. E foi aí que surgiu, então, a história, né, do grupo nosso lá da Renata. Aí, aos pouquinhos, eu consegui colocar a corrida na minha rotina. Eu ficava muito frustrada, porque em função da rotina do trabalho lá na empresa, muitas semanas eu não consegui treinar. Então, eu tive um hiato, assim, que eu, sei lá, de muito tempo, que eu disse, o Alex vai desistir de mim, porque eu não faço os treinos, não tenho, não consigo. Mas, depois de um determinado tempo, eu comecei a repensar, né, os meus valores, o que estava valendo para mim, o que era importante para mim. E eu comecei a ter vontade de sair lá da empresa. E comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu faço, o que eu não faço? Estou aqui, perdidaça estava, né? E aí um dia, aí tirei umas férias, passei um mês de férias, e nessas férias eu lembro, assim, de não ter feito nada, eu só pensava, assim, eu mal falava. Fiquei assim, tipo, foi um mês sabático, né? Só pensando. E aí eu decidi, então, que eu ia sair da empresa e ia voltar para a educação física, que é uma área que eu tenho bastante experiência, eu me considero uma boa profissional, eu vou atrás, eu estudo, é uma coisa que eu gosto de fazer, é o que faz sentido para a minha vida. Né? Eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas, então era isso aí. E aí saí da empresa com todos aqueles receios, né, que a gente tem quando muda de carreira. Na realidade, eu não, sei lá, eu voltei para a minha carreira antiga, né? Mas eu voltei numa cidade onde ninguém me conhecia profissionalmente, ninguém sabia quem era a Fernanda, professora de educação física, né? Ninguém sabia. E eu decidi, então, colocar as caras, né? Me organizei para isso. E aí anunciei um dia lá no Instagram que eu ia voltar para a educação física. E as coisas aconteceram muito rápidas, assim.
No mesmo dia, eu já recebi contato de pessoas querendo marcar aulas, e aí foi. Eu acho que em menos de 2 meses eu já estava com a minha agenda bem, não cheia, né, como a gente gostaria na época, que a ansiedade, né, da pessoa quer. Mas eu estava com a agenda bem movimentada, e a principal propaganda nossa, né, Alex, é o boca a boca. Por mais que a gente vá colocar no Instagram as coisas, e eu ainda estou engatinhando ali nas redes sociais, eu morro de vergonha, eu acho que às vezes eu me exponho demais, daí eu ponho o pé no freio, vai, volta, fica naquela, né? Mas é o boca a boca. Tu vai fazer um bom trabalho com uma pessoa, essa pessoa vai falar bem do teu trabalho para um, para outro, e quando vê, tá assim, o teu nome está na boca do povo, no bom sentido, né? E é o que está acontecendo agora aqui em Florianópolis. Eu tenho um bom número de alunos, eu tenho a minha agenda bem movimentada mesmo, eu tenho, inclusive, tenho terça e quinta tarde, que é mais tranquilo, e todas essas pessoas que chegaram a mim foram através do boca a boca, uma falando para a outra, uma indicando para a outra, né? Enfim, fiz essa transição de carreira, voltei para a educação física, e a minha vida voltou para mim de novo. Eu tenho o controle da minha vida, né? Eu me alimento melhor, aí fui buscar uma nutricionista para me acompanhar, consegui uma constância melhor nos meus treinos, durmo melhor. Não que eu não tenha mais problemas e a vida é um mar de rosas, mas eu enxergo de outra forma. E eu atribuo isso, Alex, à prática regular de atividade física. Eu não tenho outra, não tenho. Eu não tomo um remédio milagroso, eu não faço sessões imensas de terapia, não. Eu organizei a minha vida e eu coloquei a atividade física como prioridade. Porque eu acho que ela está na base, né? Tu pratica atividade física, tu vai te alimentar melhor por necessidade, porque tu vai ver que um alimento de verdade vai te dar mais energia, tu vai te hidratar mais, tu vai dormir melhor, as tuas relações no teu dia a dia com os meus alunos, com a família, com os amigos, elas ficam muito mais ricas, muito mais gostosas, leves, a gente se torna uma pessoa melhor, não adianta, né? Eu acho que não tem outra definição, porque a tua autoestima eleva, a gente se sente mais disposto, o corpo muda, tu te sente mais bonito, enfim. É um fim de coisas boas, né? Eu falei numa última conversa que eu tive com a Vanessa e com a Duda, e eu falei para elas o seguinte, que eu realmente acredito que se todo mundo praticasse atividade física e tivesse isso de maneira regular, a gente como sociedade seria bem melhor. Justamente por isso, porque as pessoas se alimentam melhor, se hidratam melhor, dormem melhor, vão no banheiro com mais facilidade, acordam mais dispostas, vão render mais, vão ser mais criativas, vão ser mais bem-humoradas, as relações serão melhores. Então, realmente acredito que uma sociedade saudável, fisicamente, também seria uma sociedade psicologicamente, emocionalmente mais saudável também. Esses anos que eu passei trabalhando lá na empresa, foram anos que eu fazia um uso de medicamento absurdo. Eu sofro de enxaqueca, então eu tomava muito remédio, eu tinha crises, sei lá, às vezes a cada 15 dias ou menos eu tinha uma crise, crises fortíssimas, ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, ó, eu era uma farmácia ambulante, né? Eu não dormia se eu soubesse que, assim, na minha casa não tinha um comprimidinho lá para uma náusea, para uma coisa, eu ficava atacada, eu tinha que ter. E aí, depois que eu retomei a minha vida normal, que é uma vida que eu me conheço desde criança, porque eu entrei na vida do exercício físico muito nova, eu tinha 4 anos, né? E eu nunca parei de fazer atividade. Então, eu tive esses 3 anos lá que, foi uma coisa surreal para mim. E eu fiquei muito doente. E quando eu fiz a transição, que eu consegui, então, ter uma constância nos meus treinos, na minha alimentação mudou drasticamente, assim, muito. Eu reduzi, quase zerei o uso de medicação. Eu não tenho mais enxaqueca, não tenho mais crise de ansiedade, eu acho. Não tenho, não lembro, sabe? Não tenho.
Eu esses dias estava fazendo uma limpeza aqui na minha caixinha de remédios, eu botei um monte de coisa que venceu fora, que eu não uso mais. Então, eu acho que eu uso um termo, até esses dias riram quando eu falei, que quando a sociedade, né, o mundo entender que a atividade física é o que é, gente, o que vai ter de farmácia fechando aí, quebrando, vai ser incrível, né? Porque tu não precisa mais do remédio. O remédio está no alimento natural, está realmente na tua atividade física. E quando eu falo isso, às vezes eu falo, acho até que falo demais. As pessoas ficam, tá, mas é fácil para ti, tu trabalha nessa área. Hoje de manhã eu estava lá às 7 da manhã fazendo meu treino, entrou uma mensagem, que aí eu postei no Instagram, né, a gente faz aquela blogueiragem, daí a pessoa, nossa, mas tu não dorme, tu não faz outra coisa. Mas, gente, é que é tão bom, né? É tão legal que não é um sacrifício, é um estilo de vida, né, Alex? Como tu sempre fala, é um estilo de vida. Tem dias que eu não tô afim? Tem dias que eu não tô afim, tem. Então, assim, tem dias que eu não vou sair para correr cedo, eu vou dormir um pouquinho mais. E tá tudo ok, né? E as pessoas ficam assim, nossa, mas é tão... Não, mas não é fácil, tu tá mentindo, não pode ser, não é legal. Como é que tu consegue? Gente, eu não consigo todos os dias, isso é super normal. E até uma aluna minha esses dias falou alguma coisa a respeito e eu disse para ela, e eu comentei com ela num treino também que não tinha sido legal. Eu disse, gente, ó, Carol, falei para ela, meu treino ontem foi uma droga. Eu parei no meio do caminho, eu achei que não ia conseguir terminar e tá tudo bem. E ela disse assim, que alívio, porque eu sou assim e eu acho que eu te enxergo de outra forma, parece que tu é invencível, tu tá sempre de boa. Não tô sempre bem. Então, eu acho que é legal também a gente passar essa imagem que a gente acorda cedo, a gente se alimenta bem e tal, mas a gente é vida real. Tem dias que Nem tudo a gente posta, né? Nem tudo a gente posta. resposta, exato, né? E assim, o principal objetivo do meu trabalho, né, é que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E eu plantar uma sementinha, assim, em cada um deles, de que esse é o caminho. Tu não precisa treinar todos os dias, de vez em quando tu pode sim te jogar de boca num chocolate e tá tudo legal, né? Eu acho que atingir o equilíbrio é a receita. É muito difícil, é difícil, mas vale muito a pena. Então, não consegue treinar todos os dias? Beleza, mas 2 vezes por semana, uma caminhadinha de 20, 30 minutos, eu tenho certeza que dá para fazer. Então, esse é o meu trabalho. Todo tempo eu estou falando. Os meus alunos fazem comigo 2, 3 vezes por semana. Eles, tá, mas e nos outros dias? Pô, agora está ficando lindo o tempo. Aqui Floripa é uma cidade convidativa, né? De estar na rua. Gente, vamos lá, pega meu marido, pega o namorado, vai dar uma caminhadinha na beira-mar, 20 minutinhos. Então, eu acho que eu estou conseguindo. As pessoas que estão na minha volta, assim, né, estão sendo picadas por esse bichinho, assim. Então, eu É um acho que trabalho tá... de educação e conscientização também, né? Não é só de orientação física. Eu costumo dizer que a gente tem, imagina assim, imagina você estar lá numa rodovia gigante e essa rodovia basicamente são os seus hábitos diários. Então, você se alimenta bem, você pratica atividade física, você dorme. Por vezes, você vai sair dessa rodovia e vai entrar numa marginal, vai comer um chocolate, vai tomar um vinho, beleza, não tem problema. Saiu, é legal sair. Agora volta para o seu normal, né? Volta para essa rodovia central, onde você tem a sua vida sempre muito bem equilibrada, como você falou, né? E a corrida é um esporte que é impressionante a quantidade de gente que entra na corrida porque tem algum problema de depressão ou crise de ansiedade e acaba usando a corrida como uma forma de sair disso, né? E eu sei que às vezes pode parecer, pô, Alex, você está querendo vender, mas tem muita gente que começa a correr, começa a me pagar e depois fala assim, Alex, eu comecei a te pagar e estou economizando dinheiro, porque eu não estou mais precisando gastar tanto de remédio que eu gastava antes. Eu mudei minha alimentação saudável é mais barata. Então, olha só as coisas que vão acontecendo na vida e realmente, por isso que eu falo que vira um estilo de vida, né? Porque tudo influencia, tudo vai mudando. E assim, é um investimento, né, Alex? Não é, eu acho que não é caro tu pagar um treinador de corrida, não é caro pagar um personal, não é caro.
porque tu vai economizar no remédio, vai, certamente, né? Agora, tu falou que as pessoas com ansiedade, né, relatam que a corrida ajudou muito. Eu vou te dizer que quando eu tinha crises de ansiedade, elas eram muito fortes, a vontade que eu tinha era de sair correndo, para fugir daquela situação, mas correndo real, sabe? Sair na rua assim, feito doida, correndo. E algumas vezes eu saí de casa, eu precisava ir para a rua, andar rápido, assim, era uma coisa muito... Eu não, acho que só quem sente isso, a gente não consegue explicar, né? Não tem como. E, então, eu acho que essa coisa da corrida com essas doenças, né, ansiedade, enfim, a depressão leve, porque às vezes a pessoa está numa depressão que não adianta, né? Não vai ser eu e tu falar lá que tem que fazer, tem que ir, que a pessoa não vai conseguir. Mas ela é um remédio, para mim foi um remédio. Então, eu associo muito... Aí tem dias que ou eu estou muito preocupada, ou tô tensa, ou tem coisas que eu sei que é o gatilho para uma crise de ansiedade, né? E que eu faço? Eu saio para fazer uma atividade física, qualquer uma, corrida, enfim, se não está na planilha, a gente faz igual, e o contato com a natureza. Então, como a corrida é uma coisa que a gente pode associar, né, a atividade física na natureza, então, para mim, é o combo perfeito. Né? Então, enfim, a gente pode passar aqui, eu acho que uma semana inteira falando, né, Alex, dos benefícios que são comprovados, não é eu que estou falando aqui, também não é o Alexa, tem tanta pesquisa científica, tanta coisa já comprovando. E eu sei, é o tipo de coisa que não precisa nem de pesquisa, né? Que a pessoa faz uma vez e ela sente e ela, sabe, percebe a diferença. Mas, Fê, tem uma coisa que é bem interessante, além de ser atleta, né? E eu acho muito interessante isso porque você é educadora física, mas você tem um treinador de corrida, né? E eu sei que a minha responsabilidade nesse caso é ainda maior, porque eu estou lidando com uma pessoa que sabe o que está acontecendo fisiologicamente, né? Então é bem diferente. E eu queria que agora falasse a Fê, que é treinadora. Você treina muitas mulheres, principalmente, pelo que eu entendo, você tem uma especialidade com mulheres grávidas e pré e pós-parto, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho de como funciona esse trabalho, qual tipo de... se essas mulheres podem correr, principalmente, se elas podem praticar atividade física, quais são os benefícios disso, e se você achar que é importante separar, né, no pré, durante, não sei exatamente como é que você separa isso pré e pós, enfim, falar um pouco disso. Então, Alex, a mulher grávida, ela deve fazer atividade física, né? Tá acontecendo agora uma mudança muito grande na mentalidade dos médicos, né? Através de muita pesquisa, enfim, muito estudo. Há pouco tempo, os médicos achavam mais seguro falar para a gestante que não faça, melhor, né? Vamos, que realmente é mais, não é mais seguro, mas é que ele talvez não se responsabilizasse, né, por alguma coisa, enfim. Toda mulher tem que fazer, toda mulher grávida, toda gestante, ela tem que fazer atividade, é um item obrigatório, tá? Como é que a gente faz isso? Tem que saber como ela era antes de engravidar. Ela já tinha uma atividade física, ela já era ativa fisicamente. O que ela fazia? Ela corria, ela fazia musculação, enfim. Se ela já tinha isso antes, ela pode e deve continuar durante a gestação, tá? Sempre acompanhada, fazendo pequenas alterações durante a gravidez, né? A cada trimestre, às vezes a gente vai ter que dar uma ajustada na carga, enfim, mas ela precisa fazer, não tem discussão, ela tem que fazer. E que eu faço um comparativo assim, ó, o atleta que vai fazer uma maratona, ele não resolve fazer a maratona num dia e no dia seguinte sair correndo 42 quilômetros. A mulher que decide engravidar, ela tem que se preparar durante aqueles 9 meses para o parto, para o momento do parto, que é um desgaste físico intenso, tanto quanto lá numa maratona ou mais, né? Porque às vezes o trabalho de parto ele dura horas, dias, né? Agora há pouco mesmo tivemos um relato de uma mulher aqui que ficou acompanhada por uma doula que é minha amiga. Ela ficou 40 horas no trabalho de parto. Ela acabou esse trabalho de parto exausta. Então, assim, né, é uma coisa surreal.
E, inclusive, dessa história surgiu a ideia da gente fazer agora um projeto que está engatinhando, que é de preparar essas mulheres para o parto como se fossem atletas. Uhum. Precisam também, né? E a atividade física, durante a gestação, ela tem inúmeras vantagens para a mulher e para o bebê também, né? Primeiro, a mulher vai ficar mais disposta, ela não vai ter aquelas dores que a gestação traz, muita dor na lombar, às vezes, muita dor muscular, né? O corpo da mulher, ele passa por uma transformação bizarra. A gente muda o centro de gravidade, enfim, começa pelas pequenas coisas, né? Até alterações hormonais, fisiológicas imensas. Então, precisa desse suporte da atividade física. Ela não vai ter... O risco de diabetes gestacional vai cair drasticamente. O risco de pressão alta também. Aí depois, já mais para frente um pouquinho, o risco de depressão pós-parto também. Então, são tantos benefícios que, gente, não dá para dizer para a gestante que ela precisa ficar sentada. Não. Então, a gente precisa se atentar a isso. O que ela fazia antes de engravidar? Ela já era fisicamente ativa, então vamos continuar, né? Se ela já corria, vai continuar correndo, não tem problema. Então, a gente precisa sempre ter uma ligação direta com o médico que está acompanhando essa gestante, né? É muito interessante que ela faça um acompanhamento também com uma fisioterapeuta. Aqui agora tem fisioterapia pélvica, né? Ela é bem direcionada para a mulher, para trabalhar bem esse assoalho pélvico, enfim. A gente tem que ajudar a mulher a manter aquela força no abdômen. Então, tem outras alternativas para trabalhar o abdominal, que não aquela super clássica, né? Que a gente não pode fazer, porque também tem que cuidar com o aumento da pressão interna aqui do abdômen. Então, tem uma série de detalhes que a gente precisa prestar atenção e que é muito interessante que essa mulher seja acompanhada por um profissional que tenha esse conhecimento, né? E assim, prescrever o exercício para uma mulher gestante não é só diminuir a carga, não é só botar um halter mais levinho. Tu tem que saber como o que está acontecendo no corpo dessa mulher. E prestar atenção, conversar com ela, chegou na aula, como é que foi hoje? Dormiu bem? Tá com dor de cabeça? Tá nisso, tá assim? Porque às vezes uma dor de cabeça na gente, que antes do treino, é ok, mas numa mulher grávida, a dor de cabeça pode estar associada a um aumento da pressão arterial naquele dia, e aí a gente já não pode treinar. Então, tem tudo isso. A gente passa a ser também uma terapeuta ali, né? Tem também aquelas alterações de humor, muito. Né? Tem dias que a grávida chora o tempo inteiro, tem dias que ela está com muita raiva. Então, a gente vai se ajustando, né? Mas, o que eu tenho de retorno nessas mulheres? Elas ficam muito dispostas, muito, porque muitas delas já têm filhos, né? Às vezes filhos pequenos ainda, né? Que demandam. Tem toda a rotina de trabalho, a maioria continua trabalhando. Tem a rotina da casa, enfim, elas não estão só gestantes, elas são mulheres da vida real, né? E elas relatam menos cansaço, facilidade de abaixar para pegar uma coisa que caiu no chão, conseguem, inclusive, segurar o filho que já tem no colo, sem muito esforço, né? Elas não perdem força, elas não têm menos dores. Eu fico pensando assim, ó, pensa o seguinte, se você está no seu dia a dia, né, e você sabe uma pessoa que não está grávida, uma mulher que não está grávida, e a gente já sabe que músculos fortes facilitam muito a vida de uma mulher que não está grávida. Agora você imagina colocar lá uma mochila na frente de 10, 12 quilos. Você precisa dos músculos ainda mais fortes. Você não pode parar de trabalhar os músculos, porque agora você precisa deles mais ainda. Então, você parar a atividade física, para mim, é totalmente contraproducente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E eu queria saber, depois que ela já, pós-parto, quanto tempo que ela pode esperar para voltar a fazer atividade física? Então, existe um padrão ou depende de mulher para mulher? Depende muito. Primeiro depende da via de parto, né, Alex? Se foi normal, natural, ou se foi cesárea, né?
E aí a gente aguarda mesmo a liberação do médico. Isso é bem com ele lá, né? Mas, normalmente, de 8 a 12 semanas, podendo ser até 6 semanas, tá? Após o parto, ela já pode retomar. E aí a gente aí surge uma outra mulher. Aí ela já não é mais aquela gestante. A cabeça já mudou, os hormônios bagunçaram todos de novo. Então, ela foi liberada, o que a gente vai começar? A maioria vem muito angustiada porque quer retornar ao corpo de antes. Aquele corpo de antes, principalmente se é a primeira gravidez, enfim, né, que tu tem um parâmetro ali, é difícil aquele corpo voltar mesmo, de verdade, né? Vai chegar muito próximo. E dá, a gente vai conseguir. Mas ela não pode ter aquele corpo antes da gravidez como referência, porque é um processo lento também. Então, a gente começa ali com um trabalho aeróbico, né? Assim, caminhada, bicicleta. A corrida, ela às vezes vem um pouquinho depois, em função de todo aquele alargamento né, dos órgãos, enfim, assoalho pélvico, né? Aquela função toda ali. O quadril Então, tem uma função bem importante também, né? Durante o parto. muito, Então, muito. está suscetível a lesões também, né? Se for tratado da mesma maneira. Sim, sim. Então, a gente espera um pouquinho mais. Aí começa com esse trabalho todo para ela reduzir o peso, né, devagarinho. Vai fazer um trabalho de força também. Então, nas primeiras 3, 4 semanas é uma coisa para ela se reconhecer, ela ter o corpo dela de volta na mão dela, né? Porque essa mulher não está dormindo, muitas vezes não está comendo ainda direito, porque não tem tempo. Ela não se reconhece. Então, quando ela vem para mim, assim, ali nessa fase de puerpério, precisa acolher a mulher. Eu acho que primeiro é isso. Ela tem que entender que a atividade física para ela, no momento, vai ser para a saúde dela, para a saúde física e saúde mental. Então, tem que tirar o foco da estética. Certo. E esse é o maior desafio do profissional que vai acompanhar essa mulher, que ela vem muito ansiosa. Ela quer terminar com aquela barriguinha que ficou ali, ela está se sentindo cansada, porque a mulher engravidou, a função cardiorrespiratória ali cai muito. Durante toda a gravidez, ela vai se sentindo cada vez mais cansada na aula, cada vez mais ofegante, enfim, e isso demora para retornar. E isso causa uma ansiedade muito grande. Então, tu tem que pegar essa mulher pela mãozinha e dizer que vai ficar tudo bem, que vai ficar legal, e aí a gente vai. Então, por isso que não são todos os profissionais que gostam de trabalhar com esse público, porque tu tem que ter muita paciência, muita empatia, né? É muito legal porque eu já passei por isso 2 vezes, e é um processo que quando a gente está vivendo parece que ele não vai acabar nunca, mas ele acaba e fica tudo bem, vai ficar bem legal. E aí a gente vai traçando estratégias para essa mulher, né? Passou ali as 3, 4 primeiras semanas que ela retomou o exercício, ela já vai ver que consegue controlar melhor a contração abdominal, que ela já está fazendo uma caminhada sem ficar tão cansada, e isso na cabeça dela vai fazendo um efeito sensacional, e dali para frente é vida normal no esporte, na atividade física, no exercício, né? A gente vai aos pouquinhos aumentar a carga e vai dando uma orientação a respeito, assim, alimentação, por exemplo, indica para uma boa nutricionista, vai dando umas dicas. A gente não sou nutricionista, mas a gente tem uma certa experiência também, a gente estuda muito a respeito, né, Alex? A gente consegue orientar o aluno ali durante a aula também. Uhum. E elas têm na gente como se fosse um guru, assim, né? Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que saber o que tu está falando para ela, tem que ter base o que tu está dizendo para ela, né? Tu vai fazer parte de um momento muito importante para ela ali. Uhum. É a responsabilidade dela. Que existe se você quer chegar, se está num lugar e você quer ir para outro lugar, e você ter algum profissional que sabe fazer esse caminho,
além de facilitar e encurtar o caminho, também te dá confiança para fazer, né? Eu sempre dou exemplo assim, se eu quiser aprender inglês, ou vou colocar assim, eu não falo francês, se eu quiser aprender francês, eu posso entrar no Google e tem todas as informações lá. Tudo que eu preciso está no Google. Só que eu não vou saber o que fazer primeiro. Se eu pego um professor de francês, ele vai me mostrar certinho o que fazer para chegar lá, e aí eu vou ficar com confiança. Cara, ele está me falando, é uma pessoa que fala francês e ensina outras pessoas, fica muito mais fácil. E a mesma coisa para nossa área, né? Se ela está olhando para a Fê, dizendo assim, cara, a Fê sabe o que ela está fazendo, eu confio nela, então eu vou fazer o que ela... É muito mais fácil de evitar desistências, principalmente, né? Porque a desistência do esporte é uma coisa bem comum, né? Então, se você tiver um profissional, confia nesse profissional, né? Você está pagando essa pessoa, confia nela e siga o plano dela, porque essa pessoa é especialista, né? Faz bastante diferença, faz todo sentido. Faz todo sentido. Ô Fê, e agora a gente já está chegando ao fim aqui, já estamos com quase 40 minutos aí, voa, né? Já, na verdade, já passou 45 minutos. Muito bom. E você falou que você é tímida, não sei o quê. Eu pensei, nossa, não vai dar, né? Já quase deu uma hora aí. Vai fazer a parte 2 agora. Exatamente, vamos fazer com certeza. Fê, eu queria agora voltar à Fê atleta. A Fê que lá no começo não, você falou hoje que não conseguia correr 200 metros, né? E hoje está aí. Eu quero que você fale para nós qual o seu próximo grande desafio da corrida. Eu obviamente sei, né? Porque eu sou seu treinador. Mas que você nos dê a data e qual a sua próxima prova, como é que vai ser? Bom, tem um bom desafio agora em dezembro, que é correr no calor, né, Alex? O calor, para mim, ele realmente me judia. Mas eu tenho uma prova agora em dezembro, dia 12, vou fazer 10 quilômetros. E aí, às vezes, aquela sabotadora fica, né, tipo, ai, Fernanda, nem fala, são só 10 quilômetros, né? Mas para mim é muita coisa. Só 10 quilômetros, você falou. Só 10 quilômetros. Mas é que comparando... Às vezes você vai percorrer uma distância de carro e aí você vai falar assim, nossa, deu 10 quilômetros? Eu pensei que dava bem mais, eu vou correr tudo isso? Mais ou menos isso. Mas é que comparando com o desafio que eu me propus para setembro de 2022, não é quase nada para mim. Eu vou fazer 30 quilômetros. Tô tensa? Bem tensa. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque, primeiro que eu tenho um treinador super maravilhoso e que eu confio nele. E ele, quando eu falei para o Alex que eu queria fazer, ele, vamos, né? Vai dar. E aí eu pensei, cara, se o Alex acredita que vai dar, eu tenho que acreditar também, né? Eu tenho que fazer. E aí nossa, eu treino com regularidade, né? Volta e meia eu preciso trocar um dia de treino, boto para cá, boto para lá, mas eu não deixo de fazer. Se eu continuar assim, eu vou conseguir. Eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir. Então, é o desafio da minha vida, é a maior distância, e eu não sei se depois dessa eu vou querer fazer distâncias maiores. Talvez, né? Porque talvez. Ô Fê, eu só quero falar uma coisa deixar bem claro uma coisa, né? Quando você me fala assim, eu quero fazer 30 quilômetros, eu vou analisar o seu histórico, eu vou analisar a sua rotina atual, e aí sim eu vou dizer, dá ou não dá. E isso, eu estou falando isso porque às vezes a pessoa que não corre, não treina, não tem histórico, vai dizer assim, então eu também vou fazer 30 agora em setembro. E não é assim. A Fê já passou por prova de 15 quilômetros em estrada de terra, com bastante subida, já passou por muito treino em estrada de terra, quando a gente estava treinando lá no Pagará, a gente ia muito lá, então fazia 10 quilômetros até com uma certa regularidade, né? A gente treinava várias vezes. Então, tá acostumada a esse tipo de... Obviamente, 30 quilômetros nunca fez, e é uma prova muito dura, né? Que você vai fazer lá em Urubici, e é uma prova foi uma prova que eu fiz esse ano, eu fiz os 90 quilômetros, mas 3 atletas que eu treino fizeram 30 quilômetros. Então eu conheço o percurso, sei como é que sei qual é a vibe da prova. Então é por isso, e sei que a Fê agora, que tem uma rotina de treino consistente, pode fazer. Se fosse a Fê que trabalhava lá na outra empresa, que não conseguia treinar, talvez a gente tivesse que adiar um pouquinho. Eu falo isso porque às vezes as pessoas vão muito na fé e pouco no treino, né? Pouco na consistência de treino. A fé ajuda. Contexto aí, né?
A fé me ajuda. Mas se não tem treino, gente, não tem milagre. Não Não, há fé que corra fé por você, que né? não tem, não tem. Então, assim, o Alex conhecendo meu histórico, eu falei para ele, ele disse, ok, vamos lá. Então, essa prova é setembro, né, Alex? É início de setembro, né? 2022, em Urubici. Uma prova, acho que vai ser muito dura, eu acredito. Mas eu estou bem empolgada, bem feliz. Vou fazer com uma amiga e com a minha irmã, que inclusive vou deixar registrado que ela não fez a inscrição ainda, mas ela vai fazer. Ah, ela vai fazer, com certeza. E vamos. A gente, primeira coisa é que a gente sai para se divertir. Né? Eu acho que eu não sou uma atleta profissional, eu não tenho aquele compromisso de fazer um tempo X, porque o patrocinador tal está me cobrando e tal, não. Então, eu faço porque me faz feliz. Então, eu vou para me divertir, para conhecer o lugar e vou para me desafiar. Então, eu quero ser uma Fernanda. Lá em setembro, eu quero olhar para a Fernanda de agora e dizer: nossa, como eu consegui, né? Como eu mudei, como eu avancei na corrida. É isso para mim. Eu acho que você também vai olhar e dizer assim, pô, olha como eu fui corajosa lá em enfrentar, né? E aí eu fui. E se agradecer também por isso, né? Por dar esse primeiro passo. E eu sei que a gente está falando aqui de uma prova de 30 quilômetros, mas a maioria das vezes as pessoas falam assim, cara, eu jamais conseguiria correr 5 quilômetros sem parar. E, inclusive, é um programa que eu tenho que é essa promessa, né? Corra 5 quilômetros em menos de 100 dias. Porque as pessoas, às vezes, a pessoa que é sedentária, que não corre, ela fala assim, cara, 5 quilômetros sem parar, jamais, eu não vou, a corrida não é para mim. É o que você falou aí, a Fê que falava assim, a corrida não é para mim, se inscreveu numa prova de 30 quilômetros. E agora tá falando assim, mas essa vai ser minha última prova, não sei se eu vou uma prova mais longa, não sei o quê. Tenho certeza que você vai acabar pensando em correr uma maratona. Então, isso é uma coisa que é muito legal a gente entender que existe um processo, né? Então, se hoje você não corre nada, é porque você não começou a treinar ainda. A partir do momento que você começa a treinar com consistência, é óbvio que você vai evoluindo. E eu acho muito legal que você falou sobre o senso de empoderamento que alguns treinos te dão, né? De você volta pensando, nossa, cara, olha só, eu não tenho nada que eu não consiga fazer. E agora imagina você cruzando uma linha de chegada de uma prova de 30 quilômetros. Eu vou ficar insuportável. É, exatamente isso. E aí, isso que eu digo que essa pessoa que faz isso e ganha uma confiança, não só na parte física, ganha uma confiança de vida. Chega lá no trabalho assim, cara, olha só, eu fiz uma prova de 30 quilômetros, eu vou no trabalho amanhã, eu vou apresentar aquele projeto, eu vou fazer aquilo, eu vou empreender, vou tirar aquele meu projeto do papel. Cara, isso traz uma sensação, uma mudança de estilo de vida que é muito sobre isso, sabe? Eu sempre me intitulei uma pessoa medrosa. Eu sou uma criança muito medrosa, né? E aí tu fica ouvindo das pessoas, Fernanda é medrosa, medrosa. Daí tu acredita que tu é medrosa, né? Então eu sempre achei. A corrida, eu falo da corrida porque a corrida é a minha atividade, meu exercício físico principal, é o meu esporte hoje, né? Eu já tive outros, mas hoje é a corrida. Então, a corrida, ela teve um papel muito importante na minha mudança de trabalho aqui em Floripa. Na coragem que eu precisei ter de encarar os desafios que eu nem sabia quais seriam, né, de mudar, quanto tempo eu ficaria parada sem trabalhar, quanto tempo até a minha agenda ficar movimentada, eu tinha, né, a gente tem conta para pagar, precisa, né, a vida segue. E assim, a corrida teve um papel fundamental nisso, sabe? Porque é aquela coisa de tu terminar um treino pesado, que às vezes é muito puxado, é muito sofrido, mas tu termina. E eu pensava, se eu consigo isso, né, na minha cabeça funcionava assim, não tem coisa que eu não consiga na minha vida. Eu vou conseguir. Por que eu não vou conseguir voltar para a minha área de atuação, né, de antes, se eu tenho tanta experiência, se eu tenho tanto conhecimento, eu vou conseguir. Então, a corrida me trouxe muito isso, essa clareza, sabe, de ideias, assim. Então, tem dias, gente, eu sou muito defensora disso, porque sabe aquele dia que a cabeça tá embaralhada, tu não sabe o que tu tem que tomar uma decisão muito importante, tu não quer
falar, tu não quer ser precipitada nas tuas decisões, sai para correr. Vai, só vai, entendeu? Vai, às vezes, ou não leva nem relógio, só vai, né? Clareia tudo, tudo. Tem um problema para resolver e não tem solução, sai para correr. Sai para correr, não resolve agora, sai para correr, porque depois vem, porque a mente fica vazia, dando espaço para tu poder resolver aquela questão. Então, gente, pelo amor de Deus, façam alguma coisa pela vida de vocês. Saiam para correr, façam aula de alguma coisa, se mexam, saiam do sofá. Né? A atividade, o exercício físico, ele funciona como uma poupança. A gente poupa a vida toda para lá no final não depender de uma aposentadoria X, enfim, né? De tu poder curtir a tua vida um pouco melhor. Então, por que não fazer uma poupança de saúde? Porque lá no final a gente precisa dessa saúde. A gente está vivendo mais, a expectativa de vida nossa aumentou muito. A gente precisa viver melhor. Não adianta eu chegar aos 90 anos sem força para me levantar do sofá, né? Ou sem poder ir ao banheiro sem ajuda. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. A gente tem que pegar o exercício físico para a gente, pensando na saúde, na nossa qualidade. Como é que eu vou ser lá com 80, 90 anos? E não pensando no abdômen trincadinho, na bunda na nuca, porque esse negócio demora um monte. Então, não vamos só esperar isso aí, não. Vamos fazendo um pouquinho de cada vez, um pouquinho todos os dias. E vem, e é tão bom o resultado, a gente se sente tão bem. É sensacional. Eu costumo dizer duas coisas. A primeira é que muitas vezes é muito difícil ir e começar o treino, mas sempre é muito bom no final. E aí eu lembro de um livro que eu li, que ele falava assim, que era de um maratonista, que não era treinador, nem atleta profissional, nada. Ele falava assim, cara, eu não sei porquê, mas assim, eu adoro correr, mas eu adoro ainda mais terminar o treino, porque depois eu me sinto muito bem. Então, às vezes, tem aquela coisa assim de eu não gosto do abdominal, mas eu gosto do resultado abdominal. Então, às vezes, não é tão agradável em alguns momentos, mas o resultado daquilo é realmente muito bom e vai agregar muito na vida, né? Então, a gente tem que focar nisso, né? No resultado que isso vai te trazer. Quando eu estou dando aula lá e a aluna está desesperada, não aguento mais, não, mais uma repetição, não. Não foca na dor. Foca no biquíni branco lá nas areias de Jurerê agora no verão. Foca no, sabe? A gente vai mudando o foco. Porque claro que não é... No inverno, por exemplo, né? Que o meu apelido era pantufa. Acha que às 5, 6 da manhã eu tinha vontade de sair de casa, da cama quentinha para fazer um treino de manhã? Claro que não, gente. Mas assim, ó, chegou na esquina ali, já acabou a preguiça. Então, o primeiro passo, ele realmente é sempre difícil, eu não vou negar isso, né? Eu também sinto isso. Mas, gente, os outros passos são mais fáceis, e aí, quando chega no final do treino, tu tá plena, né? Te sentindo imbatível, maravilhosa, então, não tem, só vai, é isso. Fê, muito obrigado mesmo, a gente já passou aqui, era para ser 30, 40 minutos, mas acabamos indo para 1 hora, porque nem vimos passar. Obrigado pela sua participação, obrigado pelas orientações, pelas explicações. Tenho certeza que a gente vai gravar mais vezes, que tem tanto assunto que a gente pode conversar aqui que dá para ir horas e horas. Exatamente. Eu vou falar, a gente vai falar isso depois particularmente, mas quero te falar também aqui que estou muito feliz e confiante na sua prova de 10 quilômetros do dia 12. Tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. E que vai ser realmente mais um marco na sua vida, mais uma vitória rumo aos 30K. Beleza, Fê? Beijinho, obrigado. E se alguém quiser conversar contigo, te contratar, como é que faz? Pode me chamar ali no Instagram, que é @fernandasouza_07. Chama ali, ali também tem um link que chama direto no meu WhatsApp. Então, por ali o canal bem direto, assim. Eu sempre respondo, se demorar um pouquinho, porque eu estou dando aula, enfim, mas sempre dou o retorno ali pro pessoal. Se não achar a Fê, só me chamar que eu passo o contato direto. Isso, tá bem? Beleza? Beijo, Fê. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.